Olá, costureirinhas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a como fazer essa necessaire, porta-moedinha, coisinha fofa, como você quiser chamar. Sejam bem-vindas ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal. Se você está chegando por agora no meu canal, já deixa o seu curtir, se inscreve e não esquece de ativar o sininho das notificações. Ah, antes que eu me esqueça, caso você faça a nossa peça e goste da aula, me marque com a hashtag #EuFizFarolzinho. Eu vou adorar compartilhar. Lá no Instagram, eu tô o tempo todo sempre compartilhando lá as peças que as minhas alunas postam. Então, se você fizer, corre lá pro Instagram, me marca com a hashtag #EuFizFarolzinho, que eu vou adorar ver como ficou a sua versão. E aí, já tá curiosa de como fazer a nossa peça? Então, vamos ao passo a passo? Para fazer o nosso passo a passo, nós vamos precisar de um tecido. Aqui ele está medindo 23 centímetros por 15. Eu só dobrei ao meio e passei. Esse vai servir para fazer o nosso bolsinho. Um cursor de zíper. Aqui eu tô usando de 5 milímetros, mas caso você queira, pode já usar o zíper comum também, esse daqui é o por metro. E aqui ele tá um pouquinho maior que a nossa peça, ele tá medindo aproximadamente 18 centímetros. Eu tô aqui com um passa-fita, tá? E aí, o que eu faço com esse passa-fita? Eu sempre corto no meio, então se você já acompanha o meu trabalho pelo Instagram, você vai ver sempre eu usando essa rendinha aqui, tá? E é sempre dessa forma que eu uso ela. Eu corto ela meio, aproveito e assim eu uso mais, porque eu não gosto muito de passar fita. Então, como eu acho muito linda essa rendinha aqui, eu corto ele ao meio e uso só a parte da rendinha. Vamos estar utilizando também 20 centímetros no viés da Cinderela. E eu tô fazendo tudo aqui com os tonzinhos Candy Color. E a Cinderela tem uma variedade incrível desses tons super delicadinhos que a gente gosta. Então, só 20 centímetros que a gente vai estar fazendo uma alcinha. Aqui, eu fiz um moldezinho e eu cortei 3,5 por 7 centímetros e arredondei. Coloquei aqui e risquei. E nós vamos costurar bem em cima dessa costurinha. Do lado de baixo tá estruturado com manta R2. Então, eu tenho aqui tecido, lado direito com lado direito, tá? Manta, e aqui nós vamos passar uma costurinha. Aqui eu tenho 2 pedaços de manta R2, tá? Que eu já coloquei aqui um tecidinho e passei uma costurinha de segurança em toda a volta. Aqui tá medindo 15 centímetros por 13. E também 2 tecidinhos que são para o forro. Então, agora, essa é a nossa lista de material e vamos lá para aprender a produzir a nossa peça. Então, agora, aqui eu já passei uma costurinha em toda a volta da minha lapelinha. E uma dica que eu peguei lá no canal da Arte da B é você diminuir bem o seu ponto e fazer a costurinha bem fechadinha, porque fica um acabamento legal. E do outro lado, você corta o excesso de manta, bem rente a sua costurinha. E depois você pode, caso você tenha tesoura de picotar, só recortar aqui em volta com a tesoura de picotar. Ou se for com a tesoura normal, você recorta aqui normal e dá uns piquezinhos aqui. Aí, essa peça aqui é só você desvirar, passar ela e reserva. Agora, aqui nessa outra peça nossa, nós vamos estar fazendo a aplicação do zíper. A peça mede 13 centímetros de altura por 15 de largura. E nós vamos aplicar o zíper nessa parte de 15 centímetros. Eu já dividi o meu zíper ao meio, tá? Eu vou colocar ele assim, sempre o dentinho, o lado direito do meu zíper com o direito do meu tecido, o dentinho pra baixo, tá bom? E a gente passa uma costurinha aqui, ó. Passa primeiro uma costurinha de segurança. E depois que você passou uma costurinha de segurança, você vem aqui com o seu forrinho. Coloca ele aqui bem certinho, alinha ele e vamos fazer uma costurinha fechando. Prontinho, agora com a costurinha pronta, a gente abre, vira, junta aqui, alinha bem o seu tecidinho com essa parte. Se quiser, pode alfinetar e segurar. E agora, nós vamos fazer uma costurinha aqui, ó, rebatendo esse tecido de baixo e de cima. Então, aqui eu já passei, desvirei a minha peça, aproveitei e já fiz um piquezinho bem marcando o meio dela, bem discreto. Aqui nessa parte da minha necessaire, porta-moeda, tem a parte que ela mede 15
por 23. Nessa parte maior é onde a gente vai colocar o zíper. Antes disso, você dobra aqui a sua peça, marca o meio também. E nós vamos vir aqui e vamos aplicar essa lapelinha aqui com uma costurinha de segurança. Costurinha aplicada, nós vamos vir aqui e vamos colocar o direito do nosso zíper com o direito do nosso tecido, tá? E vem aqui e coloca o tecido de forro e vamos passar uma costurinha. Costurinha já feita, vamos abrir a nossa peça, joga o forro pra cá, acerta aqui, ó, tecido com tecido, deixa bem alinhadinho, se quiser pode alfinetar, joga aqui a lapelinha pra baixo e passa uma costurinha aqui de segurança. Já tá prontinho. Aí, agora, nós vamos vir aqui com o nosso tecidinho, que tava dobradinho, e nós vamos aplicar ele dessa forma, passando uma costurinha aqui nas laterais, aqui e aqui. Só que antes disso, você separa o seu forro, deixa ele aqui pra trás, e aí você passa uma costurinha grudando ele. Lembrando que no início do vídeo, eu passei que a peça aberta, ela mede 23 por 15. Eu passei essa medida errado, ela mede 20 por 15 centímetros. Sempre deixar ela um pouquinho menor para dar esse detalhinho e mostrar a outra cor. Então, aqui agora nós vamos passar uma costurinha nessa volta. Agora aqui, ó, a nossa necessairezinha ou porta-moeda, como vocês queiram chamar, já tá quase pronta, tá? Ó, forrinho, à frente. Agora, nós vamos colocar aqui do lado e aqui, e nós vamos passar o cursorzinho do zíper. Para passar o cursor do zíper, eu corto essa pontinha e deixo essa ponta de segurança. Eu até queimo para o zíper não ficar desfiando, que eu acho que fica mais fácil. Eu vou juntar aqui, alinhar as duas peças, elas precisam ficar retinha, e eu vou colocar o meu cursor de zíper, tá? Nessa peça. A forma que você consegue passar o cursor e ele ficar retinho é você prestando atenção aqui, ó, nessas duas pontinhas ficar certinho. Esse também é um dos motivos que eu não corto essa parte aqui, tá? Então, eu alinhando aqui, eu sei que o cursor vai ficar certinho. E agora, eu paro com o meu cursor aqui no meinho, minha peça tá alinhada. Agora, nós vamos fazer a nossa alcinha que a gente quer colocar no nosso cursor. Então, eu tô aqui com o meu viés da Cinderela, né, a medida que eu passei pra vocês. Esse daqui é o viés de 3,5 cm. Caso você tenha aquele viés mais fininho, pode ser também que vai dar super certo, você não precisa fazer 3 dobrinhas. Então, eu vou fazer aqui, ó, a primeira dobrinha, porque o espaço aqui, ó, do meu cursorzinho, ele é curto. Caso o seu seja mais larguinho, você pode fazer ele mais larguinho. Ou outra opção também é você fazer dessa forma, colocar aqui, ó, a sua tirinha aqui do ladinho, nessa necessairezinha aqui, eu usei um pomponzinho, e aí você pode colocar um mosquetão. A diferença é que aqui você aumenta um pouquinho o valor da sua peça, porque você tá usando mais ferragem. E aí, como ali eu não usei o cursor de zíper, eu coloquei esse cursorzinho aqui bem fofinho, pra dar um charme e valorizar e agregar mais valor ainda na minha peça. Então, vocês podem ir modificando aí e usando o aviamento que vocês mais gostarem, que também dá um resultado bem legal. Então, aqui eu vou dobrar o meu viés, nessa marquinha que eles têm, pode vincar aqui, ó, com a mão mesmo, dá certinho. E aí, aqui, é só você dobrar de novo e trazer aqui, ó, encostando na sua peça, ó. Nós vamos dobrar ele em 3 partes, por isso que eu falei que se você tiver do viés fininho, você só dobra ao meio e faz uma costurinha. E agora, como eu amo uma rendinha, um enfeitinho, não podia faltar, eu vou colocar aqui, ó, uma rendinha pra deixar ainda mais graciosa a minha alcinha e vou passar uma costurinha aqui. Ficou desse jeitinho a minha alcinha. Agora, eu vou introduzir ela aqui. Vou colocar ela desse jeitinho. E agora aqui, ó, eu vou deixar ela como se fosse pelo avesso, uno as duas partes e vou passar uma costurinha fechando. Passei a minha costurinha aqui, ó.
Aí, agora aqui eu desviro a minha peça, vou trazer esse arremate da costurinha bem pra cá, ó, aqui em cima, tá vendo? Aí, eu vou trazer esse arremate da costurinha aqui em cima do zíper e aqui eu passo uma costurinha pra esconder essa costura de dentro. Então, agora que a nossa peça já está toda costuradinha, tudo certo, nós vamos agora fazer o fechamento. Então, a gente vai juntar aqui, ó, manta para um lado e o tecido de forro para o outro. Junta certinho aqui, pontinha com pontinha, nós vamos começar a fazer uma costurinha aqui em toda a volta e para aqui, deixando uma abertura aqui para você depois desvirar essa nécessaire. Lembrando de deixar aqui para dentro, ó, a nossa alcinha, tá? Fechar aqui e já finalizamos a nossa peça. Agora, eu já finalizei a minha costurinha do fechamento, deixei aqui, ó, a abertura para eu desvirar a minha peça. E sempre que eu passo aqui, ó, nesse espaço do zíper, que tem uma camadinha mais grossa, eu gosto de fazer um retrocesso. Agora, a gente pode cortar o excesso aqui, ó, de um lado, do outro. Queima aqui, ó, porque o zíper, ele pode desfiar. É legal você sempre poder queimar aqui, tá? Você dá uma seladinha no seu zíper. E agora, aqui nos cantinhos, eu vou cortar. Vem aqui no cantinho e eu faço esse cortezinho pra não ficar excesso aqui, tá? De tecido. E nossa peça desvirar mais bonitinho. Quando é na manta, eu corto um pouquinho diferente. Aí, eu corto assim, ó, dessa forma, tá? E é só desvirar a nossa peça. Agora que você já virou, tem uma aberturinha aqui e eu vou fechar ela na máquina mesmo. Caso você queira, você pode fechar também à mão esse buraquinho aqui, ó, que ficou por onde a gente desvirou a nossa peça. Agora, vamos jogar o nosso forrinho aqui pra dentro. Ajeita bem a sua nécessaire. Empurra aqui os cantinhos pra ficar bem certinho. Arruma aqui, ó, o seu zíper, traz ele aqui pra cima. Só você fechar. E agora, nós vamos colocar um botãozinho aqui. O bom dessa necessairezinha é que como a gente tá usando aqui tons pastéis, os tons candy color, você pode usar vários pedacinhos de retalhinho, que sempre vai ficar legal, sempre vai ficar fofinha. Então, essa daqui é uma forma de ser uma saída para você também utilizar os retalhos que você tem aí no seu ateliê. Aqui no ateliê eu tenho dois tamanhos de botãozinho. O botãozinho de coração, que ele é de 10, e o botãozinho redondinho, que ele é de 12. Sempre que vai ficar escondido, eu prefiro colocar o de 12 porque ele é mais reforçado. Então, na frente, eu vou colocar esse botãozinho aqui de 10, porque ele fica mais graciosinho. E na parte interna, que não vai aparecer, eu vou usar esse daqui, o de 12, que ele é mais reforçadinho. E nessa parte, eu vou usar a parte macho, que é aquela parte maior do nosso botãozinho. Essa parte aqui. Temos a parte maior e a parte menor, porque sempre a força é exigida mais dessa parte maior. Então, por isso, eu gosto de colocar sempre o botãozinho redondinho quando eu posso. Então, aqui na frente da minha necessairezinha, eu vou usar esse daqui, o de coraçãozinho, porque ele é mais bonitinho, dá mais charminho pra minha peça. E aqui na minha parte interna, que eu já furei daquela primeira vez, eu introduzo aqui, ó, a parte redondinha da minha peça, onde ficou marcado, e coloco essa outra parte aqui. Prontinho, a nossa peça ficou desse jeitinho, com a nossa alcinha direto no zíper. E agora você pode decorar e colocar um botãozinho, assim como eu fiz nessa outra peça aqui, ó. Eu coloquei uns botõezinhos pra deixar ela ainda mais charmosinha. Você pode colocar também um botãozinho e deixar ainda mais fofinha a sua nécessaire. Aí, agora aqui, eu costurei uns botõezinhos aqui pra deixar a nossa peça ainda mais fofinha. E como eu fiz aqui, ó, o meu acabamento com linha branca, eu não gostei. O melhor é você colocar a linha da cor do seu viés, tá? Então, pra esconder esse acabamento, eu coloquei um botãozinho de um lado e eu vou vazar e colocar esse mesmo botãozinho do outro lado. Ó, então, já vou pegar aqui,
coloca o botãozinho e assim a gente resolve esse acabamento. O legal da costura é que tudo que a gente faz, a gente sempre consegue aproveitar a nossa peça, tá? Então, aqui, ó, eu vou ficar com um acabamentinho de botãozinho, tá? Se você não quiser gastar muito botão, aí você pode fazer a costurinha da mesma cor da sua peça. Então, a nossa peça ficou dessa forma. Aí, você pode aproveitar e no verso da sua peça aqui, ó, colocar a etiquetinha do seu ateliê, sempre valorizando o seu trabalho. E essa é uma peça bem legal, que dá pra você vender bastante aí, como lembrancinha de maternidade, lembrancinha de 15 anos. E também é uma peça super legal pra você poder presentear. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu produzi essa peça super fofa, super prática, pequenininha, fácil de fazer. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso de vendas no seu ateliê. Também ótima para presentear. E é uma peça tão fofinha, personalizada, apesar de não ter nome, ela tem muita identidade. E é uma peça super legal para você aproveitar aí no seu ateliê para usar os retalhos, os pedacinhos de tecido que fica. A gente usa todos os retalhinhos. E é uma peça muito rápida de fazer. Então você ganha em produtividade e aproveita, faz bastante peças. Ótima opção de venda. Então aproveita aí, costureirinha, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso no seu ateliê. E não se esquece de marcar lá no Instagram ou no Facebook com a hashtag #EuFizFarolzinho, que eu vou adorar ver a sua versão. Então não esquece de deixar o seu curtir se você esqueceu. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa pra mim aqui nos comentários o que você achou da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Uma ótima semana, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!